Gênesis 50, 20. Se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Já falei aqui sobre José várias vezes, mas a Bíblia tem muitas camadas numa história só, né? São muitas camadas em uma palavra só, a Bíblia ela é muito rica. E hoje eu queria falar sobre a túnica de José, né? Aqui em Gênesis 50, 20, ele está dizendo para os irmãos, olha, todo o mal que vocês planejaram contra a minha vida, Deus transformou em bem para que fosse salva a vida de muitos. Se você for ver a partir do capítulo 35 de Gênesis até o 50, conta a história de José e seus irmãos, né? E para você que não conhece a história, eu sugiro essa leitura para você a partir do capítulo 35 de Gênesis. Fala que José era o favorito dos filhos de Jacó, porque era o filho da velhice, né, gente? Diz que velho não pode ter filho porque mima demais, né? Denga demais. Era o filho da velhice, da mulher que ele amava. Então, ele amava muito José. E Jacó via muito potencial em José. Tanto via potencial que fez para ele, só para ele. Ele tinha tantos outros filhos, mas fez só para José uma túnica. E fala que essa túnica ela tinha várias cores, muitas cores, ou seja, era uma túnica bem chamativa, não é? Não era algo discreto, porque a túnica por si só já era algo que demonstrava proteção, autoridade. As roupas queriam dizer muitas coisas naquela época. E também as cores. Deus, quando ele falou para o sacerdote as cores que ele queria na roupa, no templo, Deus especificou, porque cada cor tinha uma importância. E como se não bastasse ele fazer uma túnica especial para José, ele ainda fez uma túnica que fala assim de várias cores, de várias nuances, né? Então, assim, era algo bem chamativo. E os irmãos de José ficaram com ódio. Lá em Gênesis 37, versículo 4, fala que eles odiaram José. Ficaram com muito ódio de José por causa dessa bendita dessa túnica. Só que naquela época, quando José vestiu aquela túnica mostrava muito potencial, mas não dava para ele autoridade. Muitas vezes nós temos potencial para fazer muitas coisas. Nós achamos que somos capazes de fazer muitas coisas. Achamos que temos autoridade para fazer muitas coisas. Mas somente a autoridade que Deus nos dá é que ela é respeitada em qualquer lugar que você esteja. Porque a autoridade que Deus dá para você, ninguém pode roubar de você. Ninguém pode tirar de você. Ninguém pode... Ninguém pode fazer nada com a autoridade que Deus dá para você. Aquela túnica, Jacó estava dando para José um destaque, uma autoridade. Porque Jacó não deixava José fazer o que os irmãos faziam. Mas Jacó trabalhou muito a inteligência de José, ensinou pessoalmente tudo o que ele sabia para José. E José, ele era extremamente habilidoso, extremamente estratégico em tudo que ele fazia, porque ele aprendeu com o pai dele. Ele teve aulas particulares, exclusivas com o pai. E Jacó era muito estratégico, Jacó era muito sábio. Se você for ver quando ele morava com o sogro dele, tudo que Jacó fazia prosperava. E José é o único filho de Jacó que fala que tudo que ele botava a mão dava certo, prosperava. Então, Jacó se via em José, olhava para ele e via que ele tinha o mesmo potencial. Falei, esse menino tem direito, esse meu filho, ele tem muito potencial. E deu essa túnica para mostrar para os irmãos que José tinha algo diferente. José tinha uma autoridade que os irmãos não tinham. José tinha ele dava para José um legado, né? Porque ele via em José o mesmo potencial que ele tinha. Então, eu vou confiar minha família toda a você, porque você tem capacidade. Só que aquela autoridade que Jacó estava dando não era uma autoridade dada por Deus. Porque a autoridade que Deus dá ninguém rouba, ninguém tira, ninguém esconde, ninguém mata.
A autoridade que Deus dá, ela não é feita na aparência, ela é construída nas cicatrizes, ela é construída no oculto, na experiência da alma, nos conflitos, nos confrontos. E a cada passo, a cada processo que a gente vai passando, a nossa autoridade, a autoridade que Deus dá para nós governarmos os nossos dias e trazer benefícios não só para nós, mas para todo mundo que nos cerca, isso é algo que não é aparentemente visto, porque o processo ele é, como fala, gente? O processo ele é oculto. Nós somos formados no oculto da nossa alma. Então, cada experiência difícil, cada luta, cada dor, cada cicatriz vai nos dando autoridade. E o que eu fico observando é que essa túnica, essa autoridade aparente foi roubada de José. Os irmãos pegaram essa túnica, rasgaram ela, sujaram de sangue e mentiram para o pai que o irmão tinha morrido. Mas, na verdade, tinham vendido José. E foi um processo de construção de autoridade ali na vida de José. E José teve que trocar de roupas várias vezes. Ele estava usando uma túnica e teve que vestir a roupa de escravo. Depois ele vestiu a roupa de prisioneiro. Depois ele vestiu a roupa de governador. Sabe, talvez você esteja numa estação onde você não cabe, não pode vestir a roupa que você vestia anteriormente. E nem pode vestir roupa que um dia você pretende usar. Você tem que vestir a roupa da sua estação. E às vezes você fala assim, não, mas eu não quero trabalhar nesse tipo de trabalho, eu não quero... Ai, gente, eu não aceito isso na minha vida. É o que tá para você? É o que se apresentou para você? Troca de roupa. Vista a roupa dessa estação. É um processo. Deus está construindo você. Para de espernear, para de reclamar. Ah, eu não merecia estar aqui neste lugar. O que fez José se tornar governador foi ele conseguir enxergar, além de toda a injustiça, além de todo o mal que os irmãos estavam fazendo com ele. Ele não tem a túnica. A roupa que eu tenho agora é de escravo. Eu vou vestir a roupa de escravo. Eu vou ser o melhor escravo que esse homem já teve aqui. Ó. Vou fazer a melhor coisa que um escravo pode fazer para se destacar, eu vou fazer. Porque quem me colocou aqui não foi meus irmãos. Não foram meus irmãos que foram injustos, foram maus comigo. Deus permitiu que eu passasse aqui por este lugar de escravidão. Então eu vou passar por aqui, vou vestir minha roupa de escravo até o dia que Deus quiser trocar minha roupa. Me mudar de nível, me mudar de estação. Mas hoje é de escravo, eu vou vestir a roupa de escravo. Então José vestiu a roupa de escravo. E depois que ele vestiu a roupa de escravo, outra vez injustiça de novo. Oh, coitadinho do José, né? Não ficou lá, ai meu Deus, ó vida, ó dia, não. Eu vou me tornar o melhor prisioneiro. E ele vestiu a roupa de prisioneiro. Qual roupa que vocês acham que José mais gostava de usar? Claro que era a túnica, né, gente? Além de ser bonita, dava status, dava liberdade, dava autoridade, né? Mas ele precisou trocar de roupa para viver a estação que ele estava vivendo. E quando ele foi preso, ele vestiu roupa de prisioneiro. A roupa do prisioneiro é diferente da roupa de escravo. E ele se destacou como escravo, depois se destacou tanto como prisioneiro que ele tinha a chave da cadeia. Ele tinha a chave lá, ele administrava todos os presos. O carcereiro nem se preocupava mais com os assuntos da prisão, porque José era honesto, José era trabalhador, era organizado, era estratégico, colocava ordem ali como nunca teve antes. Você imagina organizar prisioneiros, cada um de um nível. Ele era muito inteligente, ele era muito sábio. Tudo que ele aprendeu com o pai dele saiu da teoria e foi jogado na prática. E a autoridade de José foi sendo construída. Depois de prisioneiro, ele se vestiu a roupa de governador. E o interessante, se você for ver em Gênesis 45:5, porque às vezes você pensa que José estava falando, não, Deus transformou em bem tudo que vocês fizeram para mim, comigo. Às vezes a gente pensa que foi só nesse exato momento que José disse essas coisas, que a gente passa assim meio rápido lendo todo o livro, né? Mas lá em Gênesis 45:5,
é onde ele começa a dizer para os irmãos que os irmãos foram usados por Deus para que ele vivesse tudo o que ele viveu, para além de salvar a si e a família dele, salvasse a muitas pessoas. Então não foi só em Gênesis 50, 20 que José reconhece que foi uma estratégia de Deus. Aqui em Gênesis 45, antes deles irem buscar o pai, que José fala, agora vai lá buscar meu pai para viver aqui, José começa dizendo o que ele repetiu lá em Gênesis 50, 20. Ele fala assim, olha, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, que esse cara se culpando, tá vendo? Foi por causa de você que a gente jogou o nosso irmão, foi por causa, ficaram ali um culpando o outro. E José chegou para eles e falou assim, olha, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou antes de vocês para lhes preservar a vida. No versículo 6 do capítulo 45 de Gênesis. A fome que assola a terra há 2 anos ainda vai ficar por 5 anos. Não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. E foi Ele que me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Enquanto nós ficamos nos debatendo nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas feridas, olhando para as pessoas que nos causaram tudo isso, ou para as nossas, fica nos culpando e nos acusando o tempo inteiro, se eu não tivesse feito isso, mas se eu não tivesse escolhido isso, mas se fulano não tivesse feito, enquanto você ficar nesse se, por que fizeram, para que fizeram, por que eu fiz, você não enxerga o propósito. Deus está te construindo. Deus permitiu que você passasse por este lugar. E as pessoas que você acredita que te feriram, que te machucaram, Deus as usou para que você fosse construído e reconstruído para um propósito maior, para o qual você nasceu para ser. Jacó olhou para José e sabia que ele era alguém especial. Você é alguém especial. Você é alguém que Deus enxerga potencial, mas quer entregar autoridade. E a autoridade a gente só ganha através das cicatrizes. Nós temos que passar. O José conseguiu ser governador de rico e dos pobres. Por quê? Ele entendia, porque ele vivenciou na pele a pobreza, a escassez, a injustiça. Então, por isso ele governou todo o Egito, ele administrou com sabedoria tanto os ricos quanto os pobres, porque ele tinha autoridade. E os irmãos reconheceram a autoridade de José, porque não era mais uma autoridade aparente, era uma autoridade vivida, vivenciada, experienciada. Tinha cicatrizes nessa experiência. E eles tiveram que se render à autoridade de José, porque a autoridade de José foi construída por Deus. Talvez você esteja se debatendo em uma situação que você esteja atualmente e não está aceitando de jeito nenhum. Pergunta para Deus qual é a roupa que eu preciso usar neste momento. O que é adequado? A roupa é a reação, é a atitude. Como que você vai se portar diante do que você está vivendo? Você tem coisas para fazer nessa estação. Só que você não enxerga o que você tem que fazer porque você está discutindo, está se rebelando com as coisas, com as pessoas e consigo mesmo. Aquieta o seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus está te dando autoridade sobre coisas maiores e grandes que Ele vai colocar você. Então não tenha receio de vestir a roupa da estação que você está vivendo. José teve que trocar de roupa. Cada estação ele vestiu uma roupa diferente. E no final ele vestiu a roupa do propósito final dele, porque todas as roupas que ele vestiu em cada estação teve um propósito, teve um significado. E por que José conseguiu perdoar os irmãos? Porque ele olhou para Deus. Ele descobriu, assim como Paulo, ele falou, Paulo falava, eu não sou prisioneiro aqui de Roma. Eu sou prisioneira de Cristo.
Foi Ele que permitiu que eu estivesse aqui nessa prisão. E quando a permissão de Deus é para vivermos um tempo num lugar, aquilo não é para sempre. O mesmo Deus que permitiu você viver essa situação, Ele vai tirar você disso para uma outra, para uma próxima estação, para um próximo nível. Então você é prisioneiro não da situação de Deus, porque a situação, se você for prisioneiro dela, você nunca vai sair dela. Porque a situação não tem o poder de te tirar dela mesma. Ela só tem o poder de fazer com que você crie raízes e nunca mais saia desse lugar. Mas se você fizer como José, olhar e saber que foi Deus que colocou você, você é prisioneiro de Cristo, você é prisioneiro de... É Ele que vai tirar você daí. Salmo 46. Aquieta seu coração e veja Deus trabalhar. Se você não aquietar sua alma e olhar e ver que foi Deus que tem que te colocar neste lugar, você não vai fazer nada, vai ficar só aí, ó, parado, paralisado, criando raízes em mágoas, amarguras. E Deus quer que você olhe para Ele. Quando você olhar para Ele, Deus vai mandar você trabalhar. Faça o que você tem nas mãos. Faça o que você tiver que fazer com o que você tem nas mãos. Romanos 8, 28 é a expressão exata desse Gênesis 50, 20. O mal que vocês planejaram comigo, Deus transformou em bem. Além de salvar a minha vida, salvou toda a minha família, salvou muito mais pessoas da fome, da escassez. E Romanos 8, 28 fala: todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, olhe para Deus. Ai, Deus que é meu carcereiro, ai, Deus que é meu algoz. Não, Deus é o seu construtor. Deus é o seu salvador. Deus é o seu resgatador, que tira você de uma túnica de aparência, sem autoridade nenhuma, sem vivência nenhuma, para te dar uma autoridade que ninguém pode roubar. E uma autoridade onde tira a sua vida de prisões emocionais, de prisões de situações, de pessoas, e te coloca num lugar de ser alguém curado e que tem autoridade para curar pessoas, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E para terminar essa live, eu venho trazer Paulo novamente aqui para dar as mãos com José, para abençoar a sua vida, em Filipenses 3, de 13 a 14. Paulo falou: olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, eu não alcancei a perfeição, não consegui ser perfeito. Eu sou pecador, eu tenho minhas falhas, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Não é adiante lá na frente onde eu não estou vendo, mas para as que estão diante de mim. Para as que estão agora na minha frente, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Olha para as coisas que estão diante de você e faça o que você precisa fazer. Precisa trocar de roupa? Troque de roupa. Eu gosto muito de me vestir com alfaiataria. Se eu pudesse vestir alfaiataria assim 24 horas por dia, eu vestiria, que eu acho muito elegante. Gosto muito de alfaiataria. Só que eu não posso ir para academia de alfaiataria. Eu não posso ir para o meu trabalho com alfaiataria. Para cada ocasião, para cada coisa que eu vou fazer, exige um tipo de roupa diferente. Então, muitas vezes você não quer abrir mão da roupa que você está vestindo, do pensamento que você tem, do que você sonhou para o seu filho, para sua filha, para o seu casamento, para o seu cônjuge, para o que você sonhou, para o tipo de trabalho que você queria trabalhar. Esquece das coisas que você imaginou, sonhou lá atrás. Olha para as coisas que estão, igual Paulo fala, diante de mim. Para de fugir das roupas que você precisa trocar. Tá bom? Porque o que te faz estar confortável na estação que você está é olhando para as coisas que estão diante de você e reconhecendo que não foram pessoas, a culpado, buscar culpados, quem fez, por que fez, Senhor. Foi o Senhor que me trouxe aqui, eu sou prisioneiro do Senhor. Não sou prisioneiro da situação, não sou prisioneiro de ninguém. Libero aí perdão para quem precisar, eu quero seguir minha vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. E qual que é o alvo, gente? A vida é a carreira que está proposta para nós. A Bíblia diz para a gente correr para essa carreira. E se você ficar parado aí, buscando culpados e buscando por que te colocaram na situação, você não olha para as coisas que estão diante de você para você fazer. Você vai continuar aí anos e anos, vai perder anos da sua vida. Então acorda,
Corra para as coisas que estão diante de você. As coisas que estão lá na frente, você vai adquirir sabedoria nessas coisas que estão diante de você. Troque de roupa. Não dá para você ficar com as roupas que você quer, se acha que fica bonito, que precisa ficar confortável para essa atual situação que você está vivendo. Corra para a carreira que está proposta para você correr. Saia deste lugar e faça o que você precisa fazer hoje, agora, com as coisas que estão diante de você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é bom e o Senhor usa todas as coisas que nos fizeram ou que nós fizemos a nós mesmos por escolhas erradas, por causa de pecado também. Nós colocamos tudo nas tuas mãos e queremos que o Senhor abra os nossos olhos nesta manhã, para que nós possamos nos desembaraçar de todo o peso que vem nos paralisando. E olhamos para o Senhor como José, como Paulo olhou, sabendo que é o Senhor que nos impulsiona, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos coloca, que usa situações e pessoas para nos impulsionar, para viver a nova estação que está diante dos nossos olhos. Que nós possamos ficar livres desse orgulho que nos impede de nos despirmos dessa roupa que não nos cabe mais. Que em nome de Jesus os meus irmãos possam deixar ir o que tiver de ir e possa abraçar o novo que o Senhor vai derramar na vida deles em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma e do seu espírito que te aprisiona, toda a sua doença emocional, sua dependência emocional, codependência emocional, sejam libertos agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, nessa manhã, que você possa respirar fundo e ter um novo fôlego dado pelo Espírito Santo de Deus, levando embora a sua preocupação, o peso da sua vida, o peso da sua alma, a angústia que te prende, e você seja livre em Jesus agora. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Um abraço bem forte também para vocês do Facebook e do YouTube que me acompanham. Muito obrigada pelos comentários e por compartilhar essa live com outras pessoas. E que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia cheio de vitória na vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã às 6h30.